Bom dia. Bom, meu nome é Gabriela. Eu não costumo gravar vídeo pelo YouTube, mas hoje é acho que dia 31 de maio e estão acontecendo algumas coisas que Deus me disse que aconteceria. Como, por exemplo, Deus me falou no passado, eu achei que era coisa da minha cabeça, sobre essa gripe espanhola, não sei, H1, H5N1, né? Deus me alertou sobre ela no passado. Eu tive algumas experiências espirituais e eu queria compartilhar com vocês, né? Pra gente ver o que é verdade e o que não é. E pra gente ver, né, que o poder de Deus existe mesmo. Então, ano passado, quando Deus me disse sobre essa H5N1, eu pensei que fosse H1N5, né? E ele me falou também sobre alguns terremotos e furacões, sabe, que iriam acontecer. Eu não sei se no Brasil se aconteceu já tudo isso. Eu sei que em alguns lugares eu fiquei um pouco distante dos jornais ano passado, né? Tive um filho e eu tive depressão na gravidez. Mas eu acompanhei um pouco e teve terremoto muito forte em alguns lugares, né? Não sei se aqui no Brasil teve, eu imaginei que em São Paulo teria, mas enfim, muita coisa tá acontecendo e esse vídeo é mais espiritual mesmo para quem acredita no mundo espiritual, para quem acredita em profecia. Essa não é uma profecia que eu vou fazer, mas é mais algo para eu deixar registrado pra gente ver que o poder de Deus existe, porque às vezes Deus fala com a gente e a gente pensa assim, não, foi coisa da minha cabeça. E na verdade não é. Aí você vai ver, Deus realmente falou com você. Então Deus me disse sobre essa gripe, né? E Deus me falou sobre um fenômeno no clima que se chama, eu não sei se foi o El Ninho, né? E o Laninha, tem os dois, eu acho. Mas acho que foi o Laninha, que é um tempo diferente do El Ninho. E aí eu vi o mar, tô compartilhando com vocês uma coisa bem pessoal, não era nem pra eu compartilhar, porque, né, sei lá. Tem gente que não acredita, vamos falar que eu sou louca, já falam que eu sou louca, né? Mas eu vi o mar se mexendo, assim, bem ao fundo do oceano, no oceano, eu não sei qual oceano é aquele que fica do lado de Cuba. Eu vi ele se mexendo embaixo e em cima no ar. Isso, né, tem a ver com maremoto, tsunami, essas coisas e com esses furacões, né? As consequências desse laninha, El Ninho são frentes muito quentes que vêm, que se misturam com ar frio, enfim, dá pra dar uma pesquisada aí e ver como funciona. E outra coisa que deu. E aí tá realmente acontecendo. Eu falei, eu vou gravar um vídeo. Porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Só que as coisas estão realmente acontecendo. Eu tô vendo no jornal hoje. Essa semana, por essa semana eu tô vendo. Eu falei, nossa, realmente está acontecendo. Então eu vou gravar um vídeo. Eu tive uma visão. Essa é a ênfase do vídeo. Eu tive uma visão sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. E Deus falou assim pra mim: eu não estava dormindo e eu vi nitidamente, entendeu? Só se Deus quis Porque Deus é Deus, né, gente? Ele tem o poder de todas as coisas. E ele faz o que ele quer quando ele quer. Então, eu não sei qual o propósito. Eu sei que Deus não erra. Deus não brinca com as pessoas. Tudo que ele faz existe um propósito. Deus falou pra mim, Gabriela, o diabo, ele não tem propósito. As coisas que são do inferno, porque assim, existem dois lados, né?
as coisas que são de Deus, as influências de Deus e as coisas que são do inferno. Essa é uma realidade, né? Existem 2 mundos aí e a gente pode escolher. Mas isso daí é uma coisa pra se falar em outro vídeo, mas Deus falou assim pra mim, Gabriela, foi muito bonito que ele falou. Quando o diabo faz as coisas, não existe um propósito. Então as coisas são muito rápidas, às vezes acontecem muito rápido, são coisas fáceis. Não existe um propósito, você só faz ali e acabou. E aquilo tem um dano muito grande, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem certos, mas no final conduzem à morte. Então, assim, você é atraído por aquele caminho. Você acha que é um caminho bom, que são coisas boas, mas aí no final você vai ver e aquilo vai te matando. E a consequência daquilo é a morte, né? Existem vários tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, a morte da alma, que é uma das piores dores que a gente pode ter no mundo, que é quando a gente pratica algo que vai matando a gente aos poucos, sabe? A nossa alma. E aí eu tive essa visão, e aí Deus falou pra mim, bom, e quando eu tenho, e quando eu faço alguma coisa, quando eu planejo alguma coisa, eu já coloco dentro de um propósito, dentro de um tempo, né? A Bíblia fala que existe um propósito para tudo aquilo que tem tempo diante de Deus. E aí ele falou pra mim, eu coloco tudo diante de um propósito, existe um porquê para cada processo, para cada etapa, para um final, para um começo. E eu confio muito em Deus, eu acredito muito nele. E ele falou pra mim, eu até na época, inclusive, eu achei que a guerra tinha acabado, porque ele falou, eu vou acabar com a guerra. E você vai ver. E aí eu vi 2 bombas estourando, uma do lado da outra, assim, ó. Uma explodia até aqui, assim, a outra explodia até metade. Eu não sei se são bombas nucleares, atômicas. Eu sei que eram bombas bem pesadas, assim, de explosiva, assim, sabe aquelas que explodem, assim, que formam tipo um couve-flor, uma do lado da outra. E eu não sei se isso realmente vai acontecer, se foi algo que Deus me mostrou porque era um processo que eu tinha que passar, mas é isso, essa é a visão. Então eu não sei se algum país entrar aí, vai soltar alguma bomba na Rússia para eles pararem a guerra. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito que isso pode acontecer, né? Dessa bomba estourar aí e acabar a guerra e a Rússia ficar com medo, né? De algum país que vai defender a Ucrânia e acabar a guerra. Porque no final dos tempos, né? A Bíblia diz que ia acontecer coisas que a gente nem imaginava, que a gente nem imaginaria. Eu tô assistindo, então vocês veem que estão acontecendo coisas que Jesus já previu, né? Jesus previu que tudo isso aconteceria. Hoje eu tava assistindo o noticiário e Maduro veio pro Brasil com a cara e com a coragem, como se nada estivesse acontecendo. Ele é aliadíssimo do Lula, né? Eu sou a favor do Bolsonaro, que é cristão, é a favor da família, né? É a favor de N coisas, assim, que ele luta por coisas que não tradicionais, mas por coisas no âmbito cristão, né? Que eu acredito, que eu luto também. Mas não sou extremista. Mas eu tenho que comentar aqui, né? A gente tá falando da guerra, que eu acredito realmente que os Estados Unidos vai intervir. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se isso foi uma profecia mesmo, se o Senhor disse, porque ele disse, se ele avisou, né? Mas um dos sinais do fim dos tempos é o Maduro vir visitar o Brasil, o Lula tomar posse. Tá na cara que eles querem implantar
um socialismo aqui, uma ditadura socialista, né? Que isso sim é ser fascista. O Maduro sim é um fascista, é um ditador, né? Todo mundo fala que o Bolsonaro é, mas as pessoas ainda não entenderam a história de verdade, elas não sabem o que é um fascismo, elas não sabem o que é uma ditadura, né? E isso, pra mim, é um sinal do final dos tempos, porque as coisas estão óbvias, assim, de que a população não quer ele, né, no governo. A população não tá aceitando, o jornalismo mudou todinho contra o Lula, né? Eles estão pregando a verdade, parece que algumas pessoas estão abrindo os olhos, né, de verdade, só que nada muda por quê? Porque Deus disse, é preciso que isso aconteça para que se cumpram as escrituras, né? Quando Jesus foi morrer na cruz, acho que foi o apóstolo Pedro que tentou impedir que ele fosse morto. Tentou impedir que os cara lá do governo prendessem Jesus, né, pra crucificar ele. E aí Jesus falou que pra ele, aparta-te de mim, Satanás, né? Então, assim, precisava que acontecesse que Jesus fosse crucificado para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos salvos. Então, né, é preciso que tudo isso aconteça para que nós precisemos da ajuda de Jesus para ele vir buscar os que estão esperando por ele. E, né, e aí vai ficar aqui quem não estiver aguardando, quem não crê, não só crê, mas quem não viver Jesus, né? Então aqui Mateus 24, todo mundo conhece essa passagem, mas eu vou ler de novo. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando consideramos essas coisas e qual o sinal da tua vinda e no fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu me lembro muito daquela palavra que fala que não é o servo maior do que o Senhor. Se Jesus passou por tudo que ele passou quando estava aqui, quem dirá a gente, né? A Bíblia diz que eles odeiam a gente porque eles amam o mundo, né? Eles odiaram o Senhor porque eles amaram o mundo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas enganarão a muitos, surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nossa, isso está acontecendo muito. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível. Aqui tá falando desse sacrilégio. Na minha Bíblia tem uma referência de Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Quem estiver na... Então, é isso. Fala sobre guerra, rumores de guerra. Tem N coisas para acontecer. Bom, então vamos ver aí o andar dessa guerra aí. Se é algo que Deus quis mostrar. Se foi coisa mesmo da minha cabeça. Porque eu acredito. O meu propósito com esse vídeo é que as pessoas saibam, né? Que eu tive essa visão. E que Deus fala com a gente, né? Ele fala pra avisar ou por algum motivo, né? Que eu ainda não entendi. Vamos ver o que vai acontecer. E aí quem assistir pode acompanhar isso de perto, né? É isso.
É isso.